Conceitos fundamentais de retas e ângulos. Entes primitivos. Ponto, reta e plano. O ponto, reta e plano. Entes primitivos. No ente geométrico paralelepípedo estão reunidos entes geométricos mais simples. São eles os planos da face. Então, cada lateral, cada face do paralelepípedo aqui. Nessa figura, nós estamos vendo o paralelepípedo com as suas faces afastadas, para que nós possamos enxergar cada uma delas. As arestas, aliás, as retas das arestas. Essas são as retas, né, do paralelepípedo, que formam um paralelepípedo. Cada uma dessas arestas aqui, elas estão então separadas do paralelepípedo, estão em destaque aqui. Então essas são as retas das arestas. E aqui os pontos. Cada cantinho aqui do paralelepípedo, ele tem um pontinho, né? Então ele está em destaque ali na terceira figura. Então, os pontos do vértice, os cantos aqui, estão em destaque. A forma de uma caixa de sapato, ela nos dá a ideia de paralelepípedo. É claro que quando observamos uma caixa de sapato, nós observamos apenas uma caixa, não a chamamos de paralelepípedo, mas este é o formato geométrico dela. E dentro desse formato estão os entes primitivos, que são as faces, as retas de arestas e os pontos que representam o vértice. Dentro da caixa de sapato nós encontramos, né, aliás, o formato da caixa de sapato nos dá esses entes primitivos, que é o paralelepípedo. Exemplo. Dar uma noção intuitiva de ponto, reta e plano. Quando nós falamos então do ponto, o ponto é uma entidade sem quaisquer dimensão. Se nós formos imaginar um ponto, se eu disser imagine um ponto, você vai imaginar aí um determinado ponto. Por exemplo, isso é um ponto. Isso também é um ponto. Então, se eu disser imagine um ponto, quem imaginou esse aqui pequenininho é um ponto. Esse aqui também é um ponto, mas com uma dimensão maior. Então, os dois foram representados corretamente, uma vez que quando a gente fala ponto, ele é uma entidade sem quaisquer definição física. Ele é representado por letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, se eu disser que esse aqui é o ponto A, eu vou colocar o A em letra maiúscula para representá-lo. Exemplos, então. Um furo de agulha numa folha de papel é um ponto. Uma estrela vista no céu é um ponto. O menor grão de areia que você puder imaginar também é um ponto. Retas. As retas, elas não possuem espessura e elas são formadas por uma infinidade de pontos alinhados e se estendem de modo infinito. Então vamos lá, a reta, ela é infinita para os dois lados e na reta existem infinitos pontos alinhados. Uma vez que a reta é infinita, então a quantidade de pontos contidos na reta, a quantidade de pontos que compõem essa reta também é infinita. Preferencialmente, as retas são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, na maioria dos exercícios, quando aparecer a reta R, a reta S, essas letras serão letras minúsculas do nosso alfabeto. O exemplo de reta.
Uma vez que a reta também não possui uma espessura, o que pode se determinar sobre reta é que nela existem infinitos pontos e que ela é infinita para qualquer lado que você imaginar. A reta, um exemplo de reta é um fio de linha bem esticado, é uma reta. Um raio luminoso é uma reta. O vinco em um papel dobrado também é uma reta. Tá? Então, reta é diferente de faixa. Quando a gente fala, olha, tem uma faixa contínua na estrada. Essa faixa ela tem uma espessura. Já a reta não. Esse ente geométrico reta, ela não tem fim para nenhum dos dois lados. Ela é infinita e ela não tem uma espessura definida. O plano. O plano é uma figura bidimensional. Ela tem duas dimensões, que se estende também infinitamente. E geralmente o plano ele recebe o nome alfa, ele aparece com essa letra grega alfa aqui. Muitas vezes alguns exercícios eles acabam envolvendo situações onde nós temos que considerar mais de um plano. Então, eu terei o plano, posso ter o plano alfa e também posso ter um plano beta, por exemplo. Tá? Então, geralmente ele é representado com o alfa, mas posso ter mais de um plano, então eu uso uma outra letra. Um exemplo de plano, se eu imaginar a superfície da água em repouso, me dá uma ideia de plano. O tampo de uma mesa me dá a ideia de plano. Os vidros de uma janela também me dá a ideia de plano. Nós temos a seguinte imagem, quando se fala em plano, geralmente os exercícios trazem uma figura assim e diz que esse é o plano alfa. Isso aparece muito essa definição, porém eu posso colocar algo nessa forma e dizer que aqui é o plano alfa. Então, plano também não existe uma aparência definida para ele. O que eu preciso entender é que plano ele é infinito para os dois lados, então eu consigo delimitar ali um pedaço, limitar uma parte do plano para que eu estou considerando. Mas eu preciso ter em mente que ele é infinito para todos os lados. E o formato dele, se ele é infinito, ele não pode ter esse formato específico. Ele pode ter um formato dessa forma também. Tudo isso vai depender da região que eu estou considerando do plano, uma vez que ele é infinito para qualquer dimensão, qualquer lado que a gente imaginar. O que se pode considerar do plano é que ele é bidimensional. Existem dois lados, mas ele não tem fim ou começo. Tá? Postulados. Postulados ou axioma. É um princípio aceito sem discussão. Não é provada ou demonstrada e é considerada como óbvio. O postulado da determinação. 3 pontos não alinhados determinam um plano. Então, se eu tiver 3 pontos e eles não estão alinhados, eles determinam um plano. Então, eu posso dizer que esses 3 pontos aqui estão ali em um plano. Posso chamar isso aqui de plano alfa. E eu posso falar que dentro do plano alfa eu tenho esses 3 pontos não alinhados. Por que não alinhados? Se estivessem alinhados, eles me definiriam retas se fossem alinhados. Vamos seguir. Postulado da inclusão. A reta possui 2 pontos em um plano e está contida. A reta que possui 2 pontos em um plano está contida no plano. Ou seja, se eu tiver um plano e eu tiver 2 pontos aqui, se esses 2 pontos pertencem a uma mesma reta, então ela está aqui no plano, ela passa aqui pelo plano. Postulado da determinação. 2 pontos distintos determinam uma reta. Então, esses aqui, esse postulado da determinação que nós vimos primeiro, tem uma diferença quanto a esse aqui.
Na parte que a gente fala aqui dos pontos distintos, então se eu tenho dois pontos distintos, uma ligação entre os dois pontos me determina uma reta. Postulado da existência. Em uma reta e fora dela existem infinitos pontos. Em um plano e fora dele existem infinitos pontos. Então, se eu tiver aqui, vamos colocar aqui, se eu disser que eu tenho uma reta, existem infinitos pontos nessa reta e fora dela também existem infinitos pontos, até porque eu poderia ter uma outra reta passando por aqui e nessa outra reta existem infinitos pontos também. Então, na reta e fora dela existem infinitos pontos. Em relação ao plano, em um plano e fora dele, existem infinitos pontos. Eu posso ter infinitos pontos nesse plano. Mas se eu considerar, eu sei que ele é infinito para todas as laterais aqui que a gente observar. Mas e se eu disser, apesar dele ser infinito para esses lados, se eu disser aqui tem um plano e um pouco à frente, né, digamos que aqui mais alto que ele eu tenho outro ponto. Então, ele é bidimensional. Eu posso ter infinitos pontos dentro desse plano, mas afastado dele, eu não digo na outra dimensão, eu digo afastado, deslocado do plano. Vamos imaginar se a gente estivesse olhando esse plano aqui, ó. Se a gente estivesse olhando, aqui é uma face do plano, tá aqui. Eu poderia ter um ponto aqui, ó, tá distante, está afastado. Assim como eu poderia ter um outro aqui, um outro aqui. Então, no plano existem infinitos pontos e fora dele também existem infinitos pontos. Definições importantes. Pontos colineares. É o conjunto de pontos em que é possível traçar uma única reta que passa simultaneamente por eles. Então, ó, eu tenho aqui conjunto de pontos colineares, eles estão alinhados e quando eu traço uma reta, ela atinge todos eles. Então, conjunto de pontos em que é possível traçar uma única reta que passe simultaneamente por eles. E aqui, não colineares. Os pontos eles estão afastados aqui e eu posso até passar uma reta aqui, ó, mas eu não consigo atingir todos eles. A reta não atinge todos, então são conjunto de pontos não colineares. Colineares, a reta atinge todos os pontos, estão alinhados. Não colineares, eles estão dispostos aleatoriamente, não alinhados, e eu não consigo atingir a todos com uma única reta. Pontos coplanares são pontos que estão contidos em um mesmo plano determinado. Então, aqui eu determinei o plano alfa. E esses pontos A, B, C e D estão contidos aqui no plano alfa. Então, os pontos, por exemplo, A e C são coplanares. A e C, coplanares. A gente usou só o exemplo de A e C, mas, por exemplo, se A e B está no mesmo plano, A e B são coplanares. A e D são coplanares. D e C são coplanares porque estão no mesmo plano alfa. Pontos não coplanares. Aqui eu tenho dois planos e eles se cruzam aqui. Então eu vou chamar esse daqui, ó, esse azul mais clarinho aqui, eu vou falar que é o plano beta. E esse daqui eu vou chamar de plano alfa. Vamos observar aqui, ó, o exemplo já me deu. Ponto F e G são não coplanares. Por quê? O F ele está aqui embaixo. No azul aqui, ó, na continuação do plano beta, na parte de baixo. E a letra G, ele está aqui nesse azul mais escuro, que é a continuação do plano alfa. Então, F pertence a beta e G pertence ao plano alfa. Eles são não coplanares, estão em planos diferentes. Assim como E e K são não coplanares.
H e E não coplanares. Agora, E e F, esses são coplanares. Então, coplanares estão no mesmo plano. Não coplanares estão em planos separados. Interseção de figuras. Aqui nessa primeira figura, nós temos duas retas concorrentes. Tá? Então, as retas estão em sentidos diferentes e as duas têm uma interseção, ou seja, um ponto em comum, uma vez que elas se cruzam. Então, a interseção de duas retas concorrentes é um ponto. Nas retas existem infinitos pontos e elas, como não têm um tamanho definido, uma espessura definida, o ponto onde elas se encontram é exatamente um ponto. E esse ponto também não tem dimensões definidas. Então, a interseção de duas retas é um ponto. A interseção de dois planos. Então, interseção de dois planos secantes é uma reta. Eu tenho aqui um plano, vou chamar esse aqui de plano alfa, esse aqui de plano beta, e eles são secantes, né? Eles passam, um passa por outro, ele dá a mesma ideia de retas concorrentes aqui, né? Se a gente for pensar apenas nessas retas no canto, nas arestas. E aí, como eles não têm dimensão, eu não posso dizer qual é a largura do plano, tudo que eu sei é que ele é bidimensional, e infinito para todos os lados, só que eu não tenho uma largura para ele. Eu não posso dizer, olha, esse plano ele é infinito, mas ele tem uma largura de 2 centímetros. Não, essa largura não é definida. Então, a única coisa que eu posso afirmar na interseção é que ela forma uma reta, onde eles se encontram, onde esses planos se cruzam, se encostam, é uma reta. E por que eu posso afirmar que é uma reta? Porque a reta também não tem definição de espessura. Nós podemos afirmar que ali é o encontro, ela existe, porém não há uma definição. Então, onde dois planos, a interseção entre dois planos nada mais é que uma reta. A interseção de um plano e uma reta concorrente vai ser então um ponto, porque eu tenho um plano, essa reta passa por esse plano, então o único local que a reta encosta no plano vai ser esse ponto aqui. Assim como a reta não tem dimensões definidas, o ponto não tem dimensão definida e o plano, nós só sabemos que tanto a reta como o plano são infinitos em todos os sentidos que a gente imaginar. E nós sabemos que o ponto também ele não tem uma espessura, um tamanho físico definido. Então eu só posso afirmar que nenhum dos três tem a largura ou a espessura definida, então eles se encostam em algum lugar. Onde é esse lugar? É um ponto, já que ponto não tem um tamanho definido. E aqui por último, caso a reta esteja contida em um plano, a interseção dos dois é a própria reta. Então, se eu pegar uma reta aqui, a reta R, e ela está contida no plano, a interseção entre o plano e a reta é a própria reta. Por que isso? Aqui nós limitamos, né, para demonstrar a figura, mas nós sabemos que a reta é infinita para os dois lados. E o plano também é infinito para todos os lados que a gente imaginar. Então a interseção entre a reta e o plano é o local onde eles se encostam. Já que a reta ela não tem uma dimensão definida, a interseção vai ser a própria reta, já que ela está no plano e os dois são infinitos para todos os lados, a interseção é a própria reta. Entes definidos. Entes definidos são figuras que podem ser definidas por meio de entes primitivos e suas combinações. Vamos pensar na semirreta. Um ponto qualquer em uma reta a divide em dois conjuntos distintos de pontos conhecidos como semirreta.
Por exemplo, na situação a seguir, o ponto P divide a reta R, essa é a reta R, em duas semirretas opostas. Então, existe aqui a reta R, ela é infinita para os dois lados, como nós já conversamos, e foi colocado um ponto nessa reta. Então, ela dividiu a reta em duas semirretas. Uma semirreta possui orientação definida. Então, olha o caso abaixo. Se eu falar assim, ó, eu sei que existe uma reta, mas eu vou definir uma semirreta, um pedaço aí, um segmento nessa reta. Eu posso dizer que essa semirreta que eu escolhi é do ponto A até o B. Então, eu estou obedecendo um sentido aqui, né? Do ponto A até o B. Eu estou pensando dessa forma. Ou eu posso definir a reta B até A. Então, eu posso definir no sentido oposto. Então, de B até A, semirreta BA. E já que eu posso definir essa semirreta de acordo com o sentido, né, da reta que eu estou observando, AB vai ser diferente de BA. Então, AB e BA são diferentes. Segmento de reta. Dados dois pontos A e B pertencentes a uma mesma reta R, define-se o segmento de reta AB como o conjunto dos pontos de R que pertence ao intervalo de extremos AB. Ou seja, existe aqui a reta R e eu defini um segmento que vai do ponto A até o ponto B. Eu estou desprezando o que tinha antes, né? O que passa a ser uma reta suporte. Eu tenho a reta R, é a reta que dá suporte para esse segmento AB. Então, segmento de reta é isso aqui. Os segmentos consecutivos são aqueles que possuem uma extremidade em comum, como é o caso do segmento AB e BC demonstrados a seguir. Então, vamos pensar aqui no segmento AB. Segmento AB, ele vem do ponto A, vai até o ponto B. Depois, o segmento BC está desse lado aqui. Então, eu vim do ponto A até B e depois de B até C. Então, eles são consecutivos. O ponto B, ele está envolvido com aqui o ponto C também e com o ponto A. Então, AB e BC são segmentos consecutivos. O mesmo acontece aqui, ó, quando eles estão alinhados. AB e BC, eles são consecutivos. Já os segmentos colineares são aqueles que estão em uma mesma reta. Quaisquer dois segmentos tomados na seguinte imagem são colineares. Por exemplo, se eu pensar aqui, ó, o segmento AB, ele está acontecendo aqui. O segmento CD está acontecendo aqui. Então, esses dois segmentos, eles são colineares. A reta suporte é a mesma, tanto para o segmento AB como o segmento BC, porém um não tem nada a ver com o outro. Diferente do de cima, ó, AB e BC. Aqui, ó, AB parou, CD. Então, esses dois segmentos de retas, eles estão na mesma reta suportes. Eles são colineares, porém não são consecutivos. E os segmentos adjacentes são aqueles que ao mesmo tempo são consecutivos e colineares. Ou seja, o segmento DE e EF, ele vai de D até E e depois de E até F. Então, eles estão na mesma reta suporte e eles têm um ponto em comum. Esse ponto E ele faz parte do DE e do EF, faz parte dos dois segmentos. Aqui a gente está definido o adjacente, mas nós tínhamos um exemplo já aqui, ó. Se eu for pensar, AB e BC, eles são consecutivos. Estão na mesma reta suporte aqui? Sim. Então, eles também são colineares. Então, esse daqui se encaixa como um segmento adjacente.
Foi colocado aqui só para explicar esse exercício, mas ele se encaixa como um adjacente, porque eles são consecutivos e colineares ao mesmo tempo. Ângulos. Chama-se ângulo a reunião de duas semirretas de mesma origem, não contidas numa mesma reta, então eles são não colineares. Então eu tenho aqui o segmento que vai de O, né, a origem até o ponto B, e origem até o ponto A. Essa origem a gente chama de vértice, né? Aqui é o vértice, pontinho do vértice. E aí eu tenho um segmento que vai de O até B e de O até A. Isso forma o quê? O ângulo. Então esses dois segmentos me formam o ângulo aqui. E em relação aos ângulos, nós temos os ângulos complementares, que são ângulos que a união dos dois ângulos são complementares, quando a união desses dois ângulos me chega a um total de 90 graus, ou π sobre 2. Π sobre 2 porque o valor de π é 180, π sobre 2, 90 graus. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho o ângulo alfa e o ângulo beta. Alfa mais beta é igual a 90 graus, então eles são complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma dos dois me chega a um total de 90 graus. Ângulos suplementares. Ângulos suplementares, dois ângulos serão suplementares quando a soma dos dois, nesse caso aqui, alfa e beta, alfa mais beta, é igual a 180 graus. Então vamos lá. Ângulos complementares, alfa mais beta é igual a 90. Ângulos suplementares, alfa mais beta é igual a 180. Então eu formo 180 quando eu juntar os dois aqui. Eu formo 90 graus quando juntar os dois aqui. Classificação dos ângulos. O ângulo reto é todo ângulo cuja medida é 90 graus. E geralmente nas figuras geométricas aparece esse sinalzinho aqui, que nos indica que aqui é um ângulo reto. Ângulo agudo é um ângulo que ele é menor que 90 graus. Então, alfa menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Ângulo obtuso é um ângulo maior que um ângulo reto, ou seja, maior que 90 graus é o ângulo obtuso. Ângulos opostos pelo vértice. Isso aqui é muito importante, vai aparecer bastante nos exercícios. Ó. Então, ângulos opostos pelo vértice, eles serão sempre iguais, terão a mesma medida. O vértice está exatamente aqui no meio, então beta e alfa têm a mesma medida. Mesmo que eu modifique, se eu aumentar o ângulo beta, vai acontecer o mesmo com o ângulo alfa. Então, se beta e alfa têm a mesma medida, se eu falar que aqui é o ângulo A e aqui é o ângulo B, esses dois também terão a mesma medida. Beta e alfa são iguais, A e B são iguais também. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, eu tenho duas retas paralelas. Lembrando que o nome da reta, sempre letra minúscula, né, do nosso alfabeto. A reta R é paralela à reta S. E aí nós temos alguns ângulos correspondentes aqui. Ó. Por exemplo, o ângulo A e o ângulo E são correspondentes. Ou seja, eles terão a mesma medida. Se eu disser que aqui no A é igual a 40 graus, E será 40 graus também. Se eu disser que o A vale 50 graus, E vai valer 50 graus também. Isso porque R e S são paralelos. B e F são correspondentes também. Ó. O ponto B está aqui, o ponto F está aqui. Então, eles têm a mesma medida. Se B tiver 30 graus, F terá 30 graus também. O mesmo acontece com D e H,
C e G. Os ângulos alternos também têm a mesma medida, então a gente vai observar. Os ângulos alternos internos. Internos estão para o lado de dentro dessas duas retas paralelas aqui, ó. Então, quem são os ângulos alternos internos? Por exemplo, C e E. Eles são alternos, tá? Um para cada lado da reta, porém estão no lado interno das paralelas. Então, C e D têm a mesma medida. Onde mais eu tenho alternos internos? O C e o E. C e o E está aqui, B e H agora. B e H também são alternos internos, eles têm a mesma medida. Alternos externos. Se eu pegar o A aqui fora, ele é alterno ao G e ele é externo, os dois estão para fora das paralelas. Então, alterno e externos têm a mesma medida. A e G, D e F são alterno, externo, eles têm a mesma medida. Colaterais. Os ângulos colaterais, eles terão, eu terei duas situações, colaterais internos, colaterais externos. Colaterais internos, por exemplo, B e E, está aqui o B e o E, eles são colaterais internos e a soma dos dois tem que me dar 180 graus. Quando eu somar o valor de B e o valor de E, tem que me dar 180 graus. O mesmo vai acontecer com C e H. Eles são colaterais internos, a soma dos dois me dá 180 graus. A e F. A e F são colaterais externos. A soma deles, dos colaterais externos, também precisa dar 180 graus. A F mais A é 180. O mesmo acontece com o D e o G. Com isso que a gente observou agora, eu consigo resolver exercícios desse tipo. Por exemplo, eu tenho aqui uma situação onde eu tenho duas paralelas, né? Eu tenho a paralela aqui, ó, uma reta R e uma reta S, e essas duas são paralelas. O exercício me diz que as duas são paralelas. Como que eu faço para descobrir o valor de alfa? Então eu vou fazer aqui uma reta aqui no meio para poder explicar isso, ó. Então vamos imaginar que eu tenho uma reta aqui. Vou tentar deixar o mais... Depois eu coloco um desenho melhor aqui só para dar um exemplo. Então vamos imaginar que essa reta pega o vértice certinho aqui. Saiu um pouquinho torto, mas criei aqui essa reta. E olha o que acontece aqui, ó. Eu tenho esse daqui e tenho esse aqui, ó. Eles são alternos internos. Então, se aqui tem 30 graus, aqui tem 30 também. E o que acontece aqui, ó, do lado de cá? Eu preciso saber quanto tem desse lado. Aí aqui é fácil, ó. Aqui tem 140 graus. Mas toda essa medida aqui tem que ter quanto? 180. Se aqui tem 140, é porque falta 40 para chegar em 180. Aqui tem 40 graus. Cadê o alterno dele? É esse aqui, ó. Então, aqui tem 40 graus. Eu não queria o ângulo alfa. O alfa não é todo esse espaço? 40 mais 30. Então, 40 mais 30, eu tenho ali 70 graus. Então, alfa é igual a 70 graus. E está aqui o exercício já montado, né? Esse pontilhadinho azul, eu não quis mostrar a resolução antes, quis montar junto, né, com vocês. Esse pontilhadinho azul é essa reta vermelha que eu criei aqui, ó. Então, quando eu criei essa reta, eu posso criar outros ângulos. O ângulo A, B, D, o ângulo B, D, B, C, que na verdade não é importante. O que eu nesse momento, o que eu precisava era apenas desses 40 graus para eu saber o alterno dele aqui, ó, 40. E aqui, 30 graus, qual que é o alterno? 30. Então, 40 mais 30 é os 70 graus que nós encontramos. Exemplo 1. Nesse exercício aqui, ó,
ele está pedindo, ó, na figura A e B, eu tenho a reta AB, então essa aqui é uma reta. Ela é paralela, ó, o sinalzinho aqui que me indica que é paralelo, as duas barrinhas aqui, paralelo a CD. Então, isso é paralelo a isso. Calcular M, e esse M é AOC, ou seja, esse ângulo aqui, ó, AOC. Então, nós estamos procurando quem? Isso aqui. Como que eu vou fazer para achar isso? Da mesma forma que a gente fez lá no exemplo anterior. Ó. Vamos tentar fazer uma retinha aqui, ó. Então, tracei uma retinha aqui. Se aqui tem 36 graus, quando eu pensar só aqui no alterno a ele, eu terei 36 graus também. Aqui desse lado tem 145 graus. Se aqui tem 145, falta quanto aqui para 180? Então, 145 para 180, eu terei que ter 35 graus aqui, ó. 35 graus aqui. Se aqui tem 35 graus, o alterno dele aqui interno tem 35 também. Então, ficou aqui um pouco apagado, mas 36 mais 35. (35) está aqui, 36 veio para cá, e aqui me dá um total de 71 graus. Então, 71 graus. Mostrando ele aqui resolvido, né? Tá aqui os 36 graus que tinha aqui, nós trouxemos ele para cá. Essa reta P aqui, essa reta que eu tentei riscar aqui, mas ficou um pouquinho torta, mas só explicando aqui. Tá aqui, 36 graus. Quanto falta de 145 para 180? Falta 35 graus. O alterno está aqui. Quando eu somei 36 com 35, 71 graus. Exemplo 2. Nas figuras R e S são paralelos. Então, R é paralelo a S. Quanto mede o ângulo AOB? Então, eu quero o ângulo AOB. Eu quero saber a medida desse espaço. Ou seja, eu preciso resolver essa equação aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que pensar o seguinte. Se aqui é 2x menos 30, o alterno dele, esse lado aqui, ó, tem que ser 2x menos 30 graus também. E se eu pensar esse lado aqui mais esse lado aqui, tem que dar quanto? Isso aqui, 180. Ou seja, eu vou ter que fazer a seguinte operação, ó. 2x mais 70 é igual, aliás, 2x mais 70 mais 2x menos 30 é igual a 180. Então, eu vou resolver isso aqui, ó. 2x mais 2x aqui, ó. Vamos pegar os semelhantes, ó. 2x mais 2x é 4x. 70 menos 30, aqui, ó. 70 menos 30 vai me dar mais 40, que é igual a 180. Para resolver isso aqui, 4x é igual a 180 menos 40. 4x é igual a 180. Aliás, 180 menos 40, 140 direto aqui. Vamos simplificar. 140. X é igual a 140 dividido por 4. E x vai ser igual a 35. Né? 140 dividido por 4. 3 vezes 4 é 12. 14 menos 2 é 2, abaixou o 0, 5 vezes 4 é 20. Então, se o meu x é 35, o que vai acontecer aqui? Ó? 2x menos 30, então eu tenho que fazer a continha. Ó. 2 vezes 35 menos 30. 2 vezes 35 é 70, tira 30...
40 graus. Então, eu posso dizer que aqui tem 40 graus. Se aqui tem 40 graus, oposto pelo vértice, aqui vai ter 40 graus também. E para dar 180, tem que ter 140 desse lado. Aqui em cima vai ter 140 também. E aí a gente consegue encontrar esses valores, ó. 2x menos 30 é igual a 40 graus, então aqui vai ter que ter 40. Esse lado aqui, então, se aqui tem 40, para dar o 180, tem que dar quanto aqui? 140. Como é que a gente tira a prova? Ó? 2x mais 70, então 2x, x vale 35. Então, 2 vezes 35 mais 70. Quanto é que vai dar? 2 vezes 35 é 70. Mais 70, 140. Então, se aqui é 140 e aqui é 40, tudo junto dá 180 graus aqui. Então, o ângulo pedido foi AOB, A, O e B. Ele mede 40 graus. Aqui tem a resolução, mas que eu resolvi aqui para a gente fazer passo a passo como encontrar esses valores, mas aqui está a equaçãozinha também, 40 graus aqui. Esse exercício agora. Nós queremos saber o valor de A, B, C e D. E eu tenho aqui as retas R, S, X e Y. E nós estamos considerando que X é paralelo a Y. Eu só tirei todo esse texto do enunciado para a gente ter mais espaço para trabalhar aqui. Mas vamos achar esses valores então. Bom, o primeiro que a gente já consegue achar logo de cara, esse valor aqui, ó, o D vai ser igual a, se ele é oposto pelo vértice, e aqui tem 40, ele vai ser 40. Então, D, a gente já sabe que é 40 graus. O que mais eu consigo encontrar? Ó. Se aqui tem 40 graus, para chegar até esse outro lado aqui, ó, tem que dar 180. Então, se aqui tem 40, aqui vai ter 140. Oposto pelo vértice é 140 também. Tá? Aqui não tinha nenhuma medida, mas 140 graus com 40, 180. O mesmo acontece aqui, o mesmo aqui. Se aqui é 75 graus, do lado de cá, o oposto pelo vértice, é 75 graus também. E aí a gente consegue observar algumas coisas. Olha, se aqui tem 40, o alterno interno a ele é o B. Então, se aqui é 40, aqui tem que ser 40 também. E aí eu tenho que observar também o oposto pelo vértice. Quem é o oposto a esse aqui? Ó? É esse lado de cá. Ó. Então, aqui tem 40 também. Não pode confundir com esse. Esse aqui é o A, que a gente já vai descobrir. Bom, se esse lado aqui tem 75, para chegar a 180 do lado de cá, falta quanto? 75, falta 105 graus. E se aqui é o oposto pelo vértice, então aqui tem 105 graus também. Agora vamos pensar aqui ó, nos alternos. Se aqui tem 105 graus, esse aqui, o C, tem que ter, então, 105 graus também. E o oposto a ele vai ter 105 aqui também. Então, isso aqui, a gente já descobriu que o C é 105 graus. Bom, se aqui tem 105 e aqui tem 40, quando eu unir esses três, tem que me dar 180 graus. Então, até aqui eu tenho 145 graus, com 35 vai me dar os 180 graus. Então, aqui tem 35 graus. Né? 40, 105
140 com 40, 180. E o oposto pelo vértice é o A, e o A vale 35 graus. Então, o A é igual a 35 graus. Esse é o A. Vamos ver se deu certo aqui em cima. 105 com 35, 140. Com esses 40 aqui, 180. Se eu somar aqui desse lado, ó, 105 com 35, 140. Com esse 40, 180. Se eu for pensar aqui agora, 35 com 105, 140. Com 40, 180. Aqui a gente já testou, deu certo. Aqui também é a mesma coisa, né? 105 com 35, 140, 180 e assim por diante. Então, todas essas medidas estão corretas. Se eu observar aqui 105 com 75, 180. 105, 75, 180, essas medidas estão corretas também. E aqui, oposto pelo vértice, 140 com 40, 180. Então, observando esses conceitos, eu coloquei lá em cima, mas aqui, ó, D é igual a 40 graus, C é igual a 105 graus e o A é igual a 35 graus. Então, observando esses conceitos aí que nós vimos até agora, é possível encontrar todos os lados. E aqui, usando esse código aqui, né, que é um link, nesse link nós teremos algumas questões envolvendo os postulados, e é importante aí, não vou ficar esperando anotar, mas dê uma pausa no vídeo e escreva da forma que está aqui. Onde é letra minúscula, tem que ser letra minúscula. Onde é letra maiúscula, tem que ser letra maiúscula. Ponto, iniciar com a letra, basta escrever a partir daqui, ó. Vai entrar num formulário Google que terá algumas questões que é interessante aí para praticar o que nós conversamos durante essa aula. Anote, faça o teste e até a próxima.